Olá, eu sou a doutora Rosa e no Café com Psiquiatria dessa semana a gente vai falar de um assunto bem polêmico, que é a internação psiquiátrica. Por que é muito polêmico esse assunto? Porque, na verdade, quando a gente fala em hospital psiquiátrico, na maioria das vezes a gente se remete a um conceito que é o manicômio, tá? O que era o manicômio? Se a gente for pensar até na própria história da psiquiatria, na evolução dos tratamentos psiquiátricos, o arsenal medicamentoso que nós temos hoje em dia para dar suporte para os pacientes psiquiátricos, ele é muito novo. Até 70 anos atrás, mais ou menos, nós não tínhamos nem um terço da quantidade de medicações psiquiátricas que nós temos hoje em dia. Isso facilitou em grande parte a capacidade dos pacientes poderem fazer uso de medicação, estarem bem e não precisarem ficar internados. Então esse é um primeiro ponto que fez de fato com que o paradigma da internação psiquiátrica mudasse muito. Antes, um paciente em surto, um paciente esquizofrênico, um paciente bipolar grave também em surto, um paciente dependente de álcool e drogas, com dificuldade de ficar abstinente, não tinha muito o que fazer. Você simplesmente internava essas pessoas exatamente para colocar elas num ambiente protegido, onde elas não se machucassem, onde elas não machucassem outras pessoas, onde elas não se colocassem em situações de risco. E antigamente, sim, de fato existiam hospitais manicomiais enormes, com populações inteiras vivendo lá dentro, porque de fato a gente não sabia muito bem como cuidar dessas pessoas. A partir de meados do século passado, existiu um movimento antimanicomial muito importante dentro do nosso país. E a partir disso, começou a existir uma mudança, tanto em termos de legislação, como até no próprio atendimento desses pacientes e no funcionamento das instituições psiquiátricas. Hoje em dia, esse conceito mudou muito. A ideia não é mais um hospital manicomial, e sim uma internação psiquiátrica por uma necessidade médica, como qualquer outra necessidade médica, como qualquer outra internação. Então esse é um dos grandes motivos pelos quais a dinâmica mudou muito. Hoje em dia, as pessoas ainda têm muito receio de pensar na ideia de colocar um familiar, um ente querido dentro de um hospital psiquiátrico. É um ambiente fácil? Não, não é um ambiente fácil. Como não é um ambiente fácil estar em um hospital, por definição. Porque se você está num hospital, por definição, você não está bem. Você vai estar ao redor de outras pessoas doentes, você vai estar privado, muitas vezes, de estar na sua casa, no seu ambiente de segurança. Então é óbvio que não é simples. E ainda por cima, se você fala que é uma internação psiquiátrica, as pessoas têm uma tendência a entrar em pânico. Existe um medo muito grande do que significa essa internação psiquiátrica. Hoje em dia, a coisa mudou muito e mudou para melhor, tanto que nós temos emergências psiquiátricas, situações que você leva um paciente que ele fica em observação um curto período de tempo. A ideia hoje em dia do psiquiatra é manter o paciente internado a menor quantidade de tempo possível. Se ele estabilizou, ele saiu do surto, ele acalmou, ele reorganizou, você reorganizou a medicação dele, a ideia principal é dar continuidade a esse tratamento em caráter ambulatorial, ou seja, em casa, indo às consultas, voltando para casa e fazendo uso de medicação. Mas as pessoas ainda têm muita dúvida de quando elas procuram uma emergência psiquiátrica. A gente sabe muito bem quando procurar um PS, um pronto-socorro, quando nós estamos com algum problema clínico, com alguma situação orgânica. Nós rapidamente vamos ao pronto-socorro, mas procurar uma emergência psiquiátrica ainda tem muita dúvida. Qual é o motivo que você procura uma emergência psiquiátrica? Bom, vamos falar de alguns. Primeiro, tentativa de suicídio. Tá? Tentativa de suicídio é um dos grandes motivos pelos quais se procura uma emergência psiquiátrica. Por quê? Para preservar a vida daquela pessoa. Se a pessoa está se colocando em risco, se está tendo uma dificuldade familiar de dar conta dessa pessoa que está em risco, se existe esse medo ou existe claramente a pessoa verbaliza o desejo de se matar, esse é um dos motivos pelos quais você procura uma emergência psiquiátrica, como preservação
daquela pessoa, porque ela está num risco de exposição social muito significativo. Um outro motivo pelo qual você procura uma emergência psiquiátrica são os surtos, tá? Surtos que podem ser não necessariamente de quadros psicóticos, ou seja, de pessoas que romperam com a realidade, surtos dos mais diversos, até para muitas vezes você ter uma medicação calmante. Vamos imaginar a seguinte situação: você acabou de receber uma ligação que teve um acidente de carro e seu marido e seu filho morreram. Você nunca fez tratamento psiquiátrico, você entra em total e absoluto estado de choque, você tem uma crise nervosa muito significativa, você não consegue se controlar. A emergência psiquiátrica existe para isso também. Muitas vezes a administração de uma medicação em situações de crise é o que ajuda aquela pessoa a conseguir dar conta do cenário que ela está vivenciando. Um outro motivo que se procura uma emergência psiquiátrica são os surtos de pacientes mais graves. Por exemplo, os pacientes esquizofrênicos, os pacientes bipolares, até os pacientes com quadro de deficiência intelectual, os pacientes que têm retardo mental, que podem ter, por uma dificuldade de elaboração do que estão sentindo, comportamentos agressivos, tanto para consigo quanto para com o outro. A ideia é preservar a vida dessa pessoa. Pacientes que se colocaram em situações de risco, ou que estão delirando, ou que estão muito fora da realidade. É muito difícil você conseguir, através da lógica, trazer aquela pessoa de volta, porque se fosse simples assim, a gente simplesmente não precisava de remédio. Então, muitas vezes, pessoas que estão com muito medo por causa de quadros delirantes, ou com sensações de perseguição, ou ouvindo vozes, não estão aceitando a medicação ambulatorial, não aceitam tomar medicação pela mão de algum familiar. Muitas vezes esse paciente tem que estar internado, até para ele voltar desse quadro, para ele estabilizar desse quadro, que automaticamente muitas vezes já melhora a própria aceitação do paciente em relação à medicação psiquiátrica. Um outro motivo também, atualmente muito polêmico, e a gente vai falar sobre isso num próximo vídeo, que é o uso de álcool e drogas. Tá? Nem todo paciente que faz uso de álcool e drogas precisa estar internado. Pelo contrário, a maioria das vezes esse tratamento é feito de forma ambulatorial, com psiquiatra, com terapia, com suporte medicamentoso, às vezes com hospital dia. Existem várias formas de você tratar um paciente dependente de álcool e drogas sem necessariamente ter que chegar ao ponto da internação. Quando nós temos a falência do tratamento ambulatorial, ou seja, você tentou medicação, você tentou fazer internação domiciliar. O que é internação domiciliar? Quando a família fica responsável por esse paciente, de comum acordo com o paciente e com o médico, em estar presente sempre com uma outra pessoa, não ter coisas que ele possa usar para se colocar em risco, não sair sozinho. Então também existe a etapa da gente tentar uma internação domiciliar antes da internação propriamente dita. Quando a gente chega ao ponto da falência absoluta do tratamento ambulatorial, o paciente não está conseguindo ficar abstinente, ele está se colocando em situações de risco, ele está gastando tudo que ele tem e que ele não tem por causa do uso de drogas ou por causa do uso do álcool. A internação psiquiátrica, ela é utilizada muitas vezes para ajudar esse paciente a estar longe dos fatores gatilho, longe da exposição ao efeito nocivo da droga, ao efeito nocivo do álcool, para ele poder melhorar, para ele poder tratar da abstinência, para ele fazer um tratamento mais adequado. Então, assim, vocês perceberam como existem inúmeras indicações de internação psiquiátrica e de procura de uma emergência psiquiátrica. E não necessariamente a ideia é um despejo de um paciente dentro do manicômio. Pelo contrário, até porque a palavra manicômio é uma palavra que não deve nem mais ser utilizada atualmente. Tá bom? Eu sou a doutora Rosa e a gente se vê no próximo Café com Psiquiatria.